Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que felicidade, cara. Olha quem voltou para esse podcast. Quanto tempo! A lenda. Pelo amor de Deus. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Ah, obrigado. Já fizemos as pazes, hein? A gente fez as pazes, cara. Tem que trazer ele de volta. Ele pensou que a gente ia acabar o podcast por causa dele. Não existe isso. Galera, que felicidade. Quanto tempo a gente ficou sem se comunicar, sem se falar, mas assim, o projeto está de pé e hoje a gente tem um convidado muito especial. Mas antes da gente partir para o convidado, eu queria falar dos nossos patrocinadores, né, Brian? Que faz acontecer. Primeiro é tudo energia. Alô, pastor Moisés, aquele abraço. Muito obrigado por estar com a gente mais esse ano. Pioneiro, né, Brian? Pioneiro. Completando, inclusive, Robson, um ano do Café Entre Nós, né? Um podcast especial a gente trouxe aqui para vocês. Uma pessoa especial. Com certeza. É um programa para pessoas especiais. Então fala aí do próximo patrocinador. Sim. O nosso próximo é aquele que não nos abandona nunca, né? Parece a Rexona. Não é não? Emanuel Pimentel, dono dos maiores empreendimentos de Belém do Pará. Meu amigo, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Obrigado por embarcar nessa missão com a gente. Um abraço e um beijo no teu coração. Vamos lá. Eu quero que você apresente o nosso convidado. Esse convidado, a gente está desde o começo do podcast tentando. Falei com o assessor dele, tentei. E aí, vou tentar. Assessor que. Vou tentar. E aí a cada 3 meses, eu mandar uma mensagem assim, ó. Eu não esqueci de ti. Pô, beleza. Automática, né? A cada 3 meses pra lembrar. Não esqueci de ti. E aí, hoje, 1 ano de podcast. O nosso 14º, 13º episódio. 13º episódio. O convidado especial. Fala aí quem é, Brian. Gente, quero apresentar para vocês o nosso amigo, nosso irmão, pastor Matheus Melo. Apresento vocês. E já deixar ele se apresentar, falar um pouquinho da história dele. Se senta em casa. Já estou, muito obrigado, gente. Muito bom estar aqui. É legal saber que, de alguma maneira, vocês estavam tentando contactar. Só deixar claro que, assim, eu demorei para saber. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, só marca essa semana. Então, esse 1 ano... Meu... Culpa do assessor. Pausa o podcast rapidinho. Pausa aí que resolveu o negócio aqui. Esse assessor aí, ó. Esse assessor aí, depois a gente tem uma reunião, entendeu, com ele. Mas muito feliz de estar aqui, muito bom estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria, um prazer. Para quem não me conhece, eu sou pastor aqui na cidade de Belém. Atualmente eu estou pastoreando a Farol, ali na IEQ-Sede. Mas eu estou em Belém já tem pouco mais de 5 anos. A minha esposa é daqui. Até então, minha vida toda, eu pastoreei em Campinas, São Paulo. E depois nós nos casamos, eu mudei para cá. Eu tenho 2 filhos, né? O João Paulo, a Ana Liz. E estamos aí trabalhando para espalhar a palavra de Jesus. E assim, o que eu mais amo é falar sobre o Evangelho, né? E, de alguma maneira, inspirar as pessoas a entenderem que o Evangelho é a única resposta para as suas vidas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Pastor, fique à vontade, tá? Como se você estivesse no seu próprio quarto, no seu próprio ambiente. Bom, a gente quer conhecer. O senhor deu aí um spoilerzinho da sua vida, né? Tô 5 anos, dá pra ver que o sotaque não tem que chiada. Porta, né? portão, por nós, não tem. Não tem como. Nem falha até. Não tem de cametá. Olá, não tem. Olá, povo. Então a gente quer saber sobre o pastor, não só sobre o pastor, mas sobre a pessoa Matheus Melo, de onde é, como começou. Sempre foi cristão? Sua família veio desse berço, desse lar cristão? Tá, legal, vamos lá. Eu sempre fui cristão, né? Meus pais são pastores, então eu cresci dentro de um lar evangélico, de um lar onde meus pais, minha mãe especialmente, sempre me instruiu na palavra de Deus, meu pai também sempre foi pastor. Quando eu nasci, na verdade, meu pai estava no seminário.
Então, eu costumo dizer que eu já nasci no seminário, já nasci fazendo seminário, já sendo treinado já. E aí depois eles se mudaram, enfim, para uma cidade do interior de São Paulo, plantaram uma igreja ali, depois foram enviados para uma outra cidade, que foi Campinas, e plantaram uma igreja lá em Campinas também. Então, desde os meus 4, 5 anos de idade, eu cresci em Campinas, por isso que eu digo que a minha cidade é Campinas. Mas eu cresci ouvindo sobre Bíblia, ouvindo sobre Jesus e tudo mais. Aí, na minha adolescência, eu tive um período meio conturbado, né? Aquela famosa aborrecência, né? Então, assim... Aí eu lembro que eu não queria ir mais para a igreja, eu só ia porque meus pais eram pastores. Então, se eu fosse para a igreja, pelo menos eles não iam ficar pegando o meu pé. E eu podia meio que ficar livre, digamos assim, para fazer o que eu queria, embora não fosse muito livre, nem era livre, né? Até que, quando eu estava com 17 anos... Eu fui num retiro que teve na igreja, porque meus pais convidaram, o pessoal fez meio que uma pressão para eu ir. E aí eu, sabe, para não ir muito contrariado e tal, eu já estava meio balançado assim, sabe quando Deus vai puxando o teu coração, vai falando contigo, aí eu fui para esse retiro. E eu me lembro como se fosse hoje, cara, chegou assim, acho que era sábado à noite, teve uma pregação sobre a cruz de Jesus. E aí nessa pregação, eu me lembro que no final da pregação eu caí de joelhos e entreguei minha vida para Jesus. E aí, desde então, comecei a me dedicar totalmente para o Senhor, mudou todo assim, as minhas amizades, tudo que eu fazia. Eu tinha uma banda secular, escondida dos meus pais, e uma bagunça, um monte de maconheiro na banda. Eu estava lá no meio e tal, mas aí, depois dessa experiência, o Espírito Santo foi mudando meu coração, eu fui deixando tudo, fui me voltando para Cristo, e aí minha vida foi sendo transformada ao longo desse processo. Até que, com 22 anos, eu fui ordenado ao ministério pastoral. E até então eu viajava com meu pai pregando, servindo na igreja local. E depois, quando eu estava com 27, eu conheci a Thay. E aí, daí 2 anos a gente se casou e aqui estamos. O senhor tá com quanto, sim? Só pra galera, a galera quer saber, né? Os cabelos brancos, né? Aqui, esse tanto de cabelo branco aqui, 35 anos. Graças a Deus. Muito bem, muito bom ouvir um pouquinho da sua história. Eu queria saber, assim, porque a gente, por exemplo, eu também nasci em um lar cristão, né? Mas depois me envolvi por algumas coisas aí, mas acabei voltando. Mas a gente consegue entender qual foi o momento assim que você realmente conheceu a Deus, assim, conheceu a Jesus, entendeu o que Jesus ele tinha para você? Sim, pois para mim, como eu falei, foi nesse retiro específico que eu fui, quando eu estava com 17 anos. Eu vivi diferentes ciclos na minha vida, né, desde então, mas o mais importante, talvez, foi esse que eu digo que eu nasci de novo, foi nesse retiro, que eu entendi, não que eu não entendia, mas é diferente de você entender com a sua mente e de você ter a revelação no coração, né? Então, foi nesse momento, naquele retiro, quando eu ouvi a mensagem, eu entendi o seguinte, eu recebi a revelação no meu coração de que eu era amado por Deus, de que Ele me amava. E aí, a minha pergunta, eu lembro como se fosse agora, assim, a minha pergunta era, por quê? Por quê? Por que Deus? Porque o meu questionamento é, como é que Deus pode me amar? Tipo, tendo feito o que eu fiz. Eu cresci ouvindo o evangelho, eu não quis saber, fui para outros lugares, fui me envolver com outras amizades, desobedeci os meus pais, saí de casa, não queria saber de Deus, e ainda assim Deus me amava, ainda assim Ele tinha um plano para a minha vida, ainda assim Ele me queria, Ele estava me chamando, então aquilo foi um impacto muito forte para mim. Aí, depois daquilo, eu comecei a me envolver, comecei a servir na igreja, comecei a estudar muito a Bíblia, então eu passava muito tempo estudando a Bíblia, tipo, eu tinha terminado o colégio. Então, aquela fase entre colégio e faculdade ali, eu fiquei 1 ano ainda estudando para depois entrar na faculdade, então aquela fase que você fica ali só estudando, então o que eu fazia? Eu lia a Bíblia o dia inteiro e orava e tal, e aí depois comecei a me envolver na igreja mais, me envolver no ministério, e aí quando eu estava com 19 anos foi que eu senti o chamado mesmo para o ministério. Né? Deus me chamando assim, olha, para ser pastor e tudo mais, e aí foi, enfim, servindo, e essa preparação toda, até que depois, com 22 anos, eu fui, de fato, ordenado ao pastorado. E pastor, o senhor falando sobre isso, não inverte a ordem, né? Por exemplo, o senhor tinha muitas perguntas a respeito do que ele tinha para a sua vida. Uhum. Então, isso gerou fome para saber quem ele é. E dentro disso que o senhor chegou no fato a ser chamado. Né? Então, não existe uma inversão nessa ordem de
primeiro ser chamado e depois conhecer ele, porque, assim, eu vejo o seguinte, muitas pessoas invertem essa ordem. Ela quer saber para que Deus chamou, quer ser chamada, mas ela não quer conhecer de fato quem ele é. Tô entendendo. Então, a maior, eu acho, dúvida da nossa geração de hoje é querer ser algo, saber o que ele tem antes de conhecê-lo de fato, não é não? É porque assim, a gente quer o que Deus tem para oferecer, mas a gente precisa primeiro conhecer a Deus, entendeu? Então, o ponto todo é por que eu busco a Deus? Por que eu quero buscar a Deus? Isso daí eu fui entender muito depois, mas hoje para mim assim, é muito claro isso. Entender que só importa uma coisa, conhecer a Cristo. Que é o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3. A gente acabou de fazer uma série expositiva de Filipenses lá na igreja, e aí a gente foi pregando versículo, trecho por trecho, assim, todos os capítulos, todos os versículos de Filipenses. E aí, no capítulo 3, Paulo fala exatamente isso. Ele fala que ele era irrepreensível. Então, pensa só que ele construiu uma vida dentro do judaísmo, como um judeu, como dentro da religião judaica, como um fariseu e tudo mais, de tal forma que ninguém conseguia olhar para ele e falar, isso aqui está errado. Ele é irrepreensível. Ele diz que ele era fariseu dentre os melhores, ele era das melhores linhagens de Israel, e, enfim, ele era muito zeloso a ponto de perseguir as pessoas que estavam falando de Jesus, tão zeloso ele era com a lei, com os mandamentos e tal. Então, ele construiu tudo isso, só que ele diz assim que quando ele encontrou Cristo, tudo isso passou a ser nada para ele. Ele considerou como esterco, como perda. E aí ele fala assim, e eu considero ainda essas coisas como nada para que eu possa conhecer Cristo. Então, o único objetivo da vida de Paulo, depois que ele tem um encontro com Jesus, era conhecer Jesus. Para ele não importava mais. Não importa assim, se eu vou ter um ministério grande, se eu vou pregar para muita gente, se eu vou para muitos lugares. Ele queria pregar o evangelho para que as pessoas conhecessem a Cristo, porque ele tinha conhecido Cristo. É o que Jesus fala, né? Em Mateus 13, 44, ele conta uma parábola, que um homem encontrou um tesouro escondido num campo, então, pela alegria de ter encontrado aquele tesouro, ele vendeu tudo o que tinha e ele compra aquele campo. O que acontece nessa história aqui? Pela alegria de ter encontrado o tesouro, ele abre mão de tudo que ele tem para ter o tesouro. O tesouro é o reino de Deus. Então, no fim das contas, não importa se eu vou pregar para uma multidão, se Deus vai me levar para as nações, se Deus vai fazer grandes coisas através de mim, porque, no fim, a grande coisa, o grande chamado, o grande propósito é conhecer Jesus. Porque muitos vão chegar diante dele e vão dizer, olha, nós pregamos em teu nome, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas. Ele vai falar, eu não conheço vocês. Então, o que fica no final? É o quanto a gente fez ou o quanto a gente o conheceu? Porque suponhamos que tem alguém que está sentado, talvez assistindo aqui a gente agora, e é só um membro ali na igreja, que está ali todo domingo, que está lendo a palavra diariamente, que está servindo ali, às vezes, em alguma área da igreja, algum ministério voluntário, enfim. Mas ele não tem, assim, não tem grandes seguidores na rede social, não tem um chamado para pregar no púlpito, não faz viagens missionárias e tudo mais. Ele é só um bom cristão que busca a Deus, lendo a sua Bíblia, busca conhecendo, obedecer os princípios da palavra e tudo mais. Aí, no final, eu tenho um grande pregador que viajou o mundo inteiro, que fez isso, que fez aquilo. No final, o que Deus vai cobrar, o que Deus vai pedir de cada um deles, o que vai importar, de fato, não é a grandeza do que cada um fez, a relevância que cada um teve em termos de influência, de mídia, de coisas que fez. No final, o que ele vai falar, eu conheço vocês, vocês me conhecem. A gente desenvolveu um relacionamento onde você se dedicou para me conhecer, porque é isso que vai importar no final. Porque, às vezes, esse grande pregador talvez nunca conheceu a Deus. Ele está falando sobre Deus, como Jesus fala, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. E, às vezes, aquele membro que está ali, mas ele dedicou com sinceridade o coração dele para conhecer Jesus, para buscar a Deus, ali no secreto dele, servindo ali na igreja e tudo mais. Às vezes, ele conhece mais a Deus do que o outro cara que está cheio de seguidor e, enfim, entendeu? A nossa geração ela é muito ansiosa. Muito ansiosa. E eu já passei por isso. É porque parece que a gente é cobrado. A gente aceitou Jesus e agora, ok. O que é cobrado da gente? Para que ele te chamou? O que eu vou... E agora? Qual é o teu chamado? Né? Porque a gente... A nossa geração foi criado, eu não sei se a tua foi assim, mas com pouca teologia a respeito dele,
conhecer, sempre foi muito o Deus do meu pai, para mim, por exemplo. Então, quando eu conheci de fato, veio o que era para ser leve, né, que de fato ele me aceitou, eu conheci, ele me encontrou. Se tornou um peso, porque, e agora? O que ele me chamou para ser? E a nossa geração vive isso. Até porque, Robson, a gente sofria, posso dizer, uma pressão antes, né? Até, por exemplo, do pregador que pregava lá na igreja, falava, mas você tem que fazer alguma coisa para Jesus. E aí a gente ficava, poxa, e agora? O que eu vou fazer? A gente nunca acabava não se encontrando. Eu vou fazer uma coisa ali, vou fazer ali, aí, caramba, não deu certo. E agora, o que eu vou fazer? A gente tinha que se aprofundar um pouquinho mais. Né? Parece que a gente é muito pobre, assim, de pessoa que nos discipule. Isso na pele, entende? Sim, de nos mostrar o caminho, não, dá uma segurada, tu não precisa pregar, tu vai conhecer agora ele. Você precisa... Porque a grande pergunta é, o que é fazer algo para Jesus? Entendeu? Porque se fazer algo para Jesus é pregar no púlpito, então quem não está pregando no púlpito não está fazendo nada para Jesus? Exatamente. Se fazer algo para Jesus é você ter alguma função especial dentro da igreja ou de destaque, então quem não está tendo não está fazendo nada para Jesus? É por isso que eu tenho uma historinha que contam sobre a Reforma Protestante, que perguntaram para Lutero uma vez. Disse que um sapateiro chegou para ele e perguntou para ele assim, é bem conhecida essa historinha, perguntou para ele, porque ele falava sobre viver para a glória de Deus, né? E o meu ponto é justamente nisso. Perguntaram para ele, como é que eu posso, sendo um sapateiro, glorificar a Deus? E talvez esse sapateiro esperava que o Lutero falasse, larga tudo e vai ser um monge como eu, larga tudo e vai se dedicar para estudar a Bíblia, para ser um missionário, para ser um pastor ou algo do tipo. E aí a resposta de Lutero foi surpreendente, porque a resposta dele foi, faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Assim você estará glorificando a Deus. Então veja que no final o grande propósito, como tá em Efésios capítulo 1 fala várias vezes isso, né? Nós existimos para o louvor da sua glória. Então o grande propósito é que tudo que eu fizer eu faça para que Deus seja visto, conhecido e celebrado através do que eu fiz, para que Deus seja glorificado. Então talvez a pessoa é um empresário, vamos supor, um empresário, certo? Pode ser também uma faxineira. Enfim, e aí essa pessoa, ela só vai glorificar a Deus, só estará fazendo algo para Jesus, se ela tiver algum ministério ou tiver alguma função específica dentro da igreja. Será que a faxineira não pode glorificar Jesus fazendo a faxina dela, no trabalho dela com excelência? Será que o empresário não pode conduzir a empresa dele pensando em glorificar a Deus, fazendo com excelência, fazendo melhor para que Deus seja visto e conhecido através da empresa dele? Está dando para entender? Então, no final, a gente acaba colocando tudo dentro de... E eu não sou contra fazer algo dentro da igreja. Eu acho que é muito importante. A gente precisa de pessoas que... E a Bíblia diz que cada um vai ter o seu dom, o seu chamado e assim por diante. Porém, às vezes, o nosso chamado supremo é conhecer Cristo e viver para a glória dele. É para isso que a gente existe. Independentemente do que você está fazendo. A pergunta sempre é, estou fazendo para quê? Estou fazendo por quê? Então, no fim, fazer algo para Jesus, a grande questão é... O que a pessoa quer dizer quando ela diz que eu tenho que fazer algo para Jesus? Porque se ela diz que eu tenho que viver a minha vida para a glória de Deus, então beleza. Agora, se fazer algo para Jesus é só fazer algo dentro da igreja, dentro do ministério ou numa plataforma, aí fica complicado, porque a maioria das pessoas não vai fazer isso. Até porque não tem nem como, né? Pensou se numa igreja de 200 pessoas que seja, todo mundo tiver algum ministério, alguma posição, assim como fica, entendeu? A nossa vida ela é um culto, né? A gente sempre fala isso, né? Eu montei uma ministração um dia sobre isso, Deus... Assim, a gente, com o tempo, à medida que a gente vai conhecendo ele, né? Ele vai liberando sobre palavras sobre nossa vida, a gente vai trazendo entendimento a respeito de quem ele é, o que ele quer. Por exemplo, isso para mim era uma barreira antes, né? Isso para mim era um... Com o tempo, né, conhecendo ele, a gente entende que, como Paulo fala em Romanos, a nossa vida é um culto. Então, a forma agora que eu trato minha esposa, a forma agora que eu trato meu filho, a forma que eu trabalho para o meu chefe é um culto a ele. Sim. Né? Mas, apontando para essa parte que a gente está dando uma ênfase para os jovens, né? Acredito que o Brian, né, sabe o chamado para que o Senhor chamou ele. Eu sei para que o Senhor me chamou, mas a grande... luta ainda de muitos jovens
esse paradigma. Cara, será que eu tô servindo? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ir para as nações. E aí eu preciso abandonar tudo aqui. Tipo, eu tinha um amigo que a pegada era essa. Cara, eu preciso, tipo, sei, pregar, cantar. Pô, eu não sei cantar. Cara, eu não sei falar. De verdade. Pô, não sei falar. Cara, eu tenho vergonha de falar isso. Então, na cabeça da pessoa, assim, eu só vou estar servindo, exaltando a ele se eu tiver em uma plataforma fazendo alguma coisa ou dentro de um templo. Mas é porque, de alguma maneira, isso foi construído para ele, né? Isso foi, de alguma maneira, transmitido para ele. Foi para ti, já. Para nós, né? Acabando falando de uma maneira diferente, né? E a gente, por exemplo, não querendo se especializar, buscar alguma coisa, a gente, então vou fazer alguma coisa logo aqui, vou subir ali, vou pregar, vou cantar, a pessoa não conseguia, vou tocar e, por exemplo, eu passei quase por todos os instrumentos da igreja, mas hoje eu não toco nenhum. Eu também. Eu não toco nenhum hoje, eu parei no som. Crente raiz, né? Crente raiz. Crente raiz, meu amigo, é isso aí. E eu parei no som. Aí, tipo assim, pra te ver a roda assim, mas eu tenho que tocar violão. Não, eu vou guitarra, não, teclado. E aí acaba bagunçando, né? Porque você cria a ideia de que quem está fazendo algo dentro da igreja, especialmente numa posição de destaque, tipo na plataforma, né, ali no altar, vamos dizer assim, essa pessoa, de alguma maneira, ela tá cumprindo o propósito de Deus. Ela é ungida, ou ela é chamada por Deus. Só que a grande questão, e é muito louco isso, porque a questão toda e aqui eu quero fazer uma provocação assim simples, mas enfim, é que nem todo mundo vai ter um chamado específico para realizar numa área ministerial. Eu acredito pessoalmente que todos nós temos um chamado: conhecer a Cristo e glorificar a Deus. E a partir é isso aí, acabou. Ponto. A partir disso, eu não tenho que ficar buscando qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Claro que, ao longo da sua vida, você vai encontrar, à medida que você caminhar com o Senhor, à medida que você se relacionar... Bem, né? Exato, você vai encontrar algo que você fala assim, cara, nasci para fazer isso aqui. Como o senhor falou, bem fazendo isso não inverte a ordem, né? Não inverte a ordem. Entendeu? Eu não tenho que buscar nada, entendeu? Eu tenho que buscar Cristo. Acabou. E na medida que eu for vivendo a minha vida... naturalmente eu vou encontrar aquilo que eu vou me sentir bem fazendo, aquilo que eu entendo que é o melhor de se fazer, ou aquilo que é o melhor que... Quer ver uma coisa? A gente também tem a tendência, falando dentro desse mesmo aspecto, e pegando especialmente a galera mais jovem, eu lembro porque isso aconteceu comigo, quando eu estava nessa transição da faculdade, de sair do colégio para a faculdade, escolher uma carreira, aquela coisa toda, e eu lembro que eu larguei minha faculdade, me arrependo muito. Hoje eu estou terminando, graças a Deus, estou terminando outros cursos, né, de faculdade, pós-graduação, graças a Deus, mas antes eu larguei minha faculdade na metade, porque a minha cabeça era, não, meu chamado é pregar o evangelho. Então, eu tenho que viajar pregando o evangelho, então não dá para fazer faculdade. Olha a minha cabeça. Olha que viagem, entendeu? Exatamente. Porque não é compatível e tal. E não é sobre isso, entende? E aí, muita gente nessa fase tem esse desafio de eu quero descobrir qual a vontade de Deus para mim, eu quero descobrir qual o chamado de Deus para mim. Então, a pessoa espera que Deus diga para ela que curso ela tem que fazer, qual que é a escolha da faculdade que ela vai fazer, a escolha da profissão que ela vai ter. Deus pode falar? Claro que ele pode. Ele é Deus. E ele muitas vezes vai falar, mas eu não tenho que ter essa expectativa, eu não tenho que ficar buscando isso. Entende? Porque a gente não vê... o que a Bíblia diz em Efésios? Diz assim, olha, que nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus não é algo que eu tenho que descobrir, é algo que eu tenho que entender. Se é algo que eu tenho que entender, então Deus não tem que revelar, já está revelado. Onde está? Nas Escrituras. E a vontade de Deus revelada para nós nas Escrituras, qual é? Conhecer a Cristo e glorificar a Deus, e para a glória de Deus. Então, mas disse que alguém chegou para um pastor famoso, um escritor, e falou assim, o Bill Johnson, no caso, falou para ele assim, olha, eu queria saber qual chamado eu queria que você orasse, porque eu quero descobrir o chamado de Deus para a minha vida. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, eu já sei o chamado de Deus para a sua vida. Vá, pregue o evangelho, cure os doentes, limpe os leprosos,
ressuscite os mortos, seja um discípulo de Jesus, viva para a glória de Deus. Aí a pessoa, não, mas eu quero saber se eu devo ser missionário, se eu devo ser professor. O que você quer fazer? Gostaria muito de ser missionário. Então seja missionário. Pregue o evangelho, cure os doentes, limpe os leprosos, viva para a glória de Deus, seja um discípulo de Jesus. Não, mas eu quero saber se eu devo casar ou ficar solteiro. Você gostaria de casar? Eu gostaria muito. Então case-se, pregue o evangelho, cure os doentes, limpe os leprosos, entendeu? E viva para a glória de Deus. E é esse que é o ponto. Não interessa, no final das contas, o que eu faço. Eu não tenho que ficar buscando Deus descer do céu e me dizer, olha, você foi chamado para fazer isso. Eis que te digo, o teu destino, o teu propósito é esse aqui. Porque Deus já disse na palavra que o meu destino, o meu propósito, o meu chamado, qual é? Viver para a glória de Deus. Então é isso que eu tenho que fazer. Mas eu queria que Deus me mostrasse. Por que a gente quer que Deus nos mostre? Porque aí, se acontecer qualquer coisa, a gente vai jogar a responsabilidade nas costas de quem? A gente vai culpar quem? A gente vai questionar quem? Com certeza. Tá dando para entender? Até aquela questão do ego, né? Mas foi o Senhor que me falou. Exatamente. Foi o Senhor que revelou. Aí, só que aí você está jogando tudo nas costas de Deus, ao invés de... Quando Deus, na verdade, espera que nós assumamos responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. E façamos isso para que Ele seja glorificado. Então, no fim, o que Paulo fala se não me engano, 2 Coríntios 10, 31? Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Acabou. Então, olha só o que ele está dizendo. Não importa o que você faça, desde que você faça isso para a glória de Deus. Então, no final, Deus não está preocupado em me dizer se eu tenho que ser professor, se eu tenho que ser advogado, se eu tenho que ser cantor ou se eu tenho que trabalhar como empresário. O que Deus quer é que, independentemente do que eu decidir, eu faço para a glória de Deus. Pode ser que Deus me revele algo, pode ser que Deus venha e fale comigo, pode ser que eu sinta um chamado específico no meu coração para fazer algo específico. Claro que pode. E algumas pessoas vão realmente ser chamadas para o ministério, vão ser chamadas, de repente, vão receber uma habilidade para cantar, para tocar, ou seja o que for. Mas você vê que a gente começa, ao invés de buscar a Deus e glorificar, eu começo a criar estereótipos. Eu queria ser como fulano. Já está errado. A partir do momento que eu falo, eu queria ser como fulano... mas o Paulo não diz sejam meus imitadores. Mas completa a frase. Como eu sou de Cristo. O que ele está falando de imitar ele? Imita Cristo. Está vendo que eu imito Cristo? Então, faz igual eu. Imita Cristo. Então, não interessa. Não é sobre ser um missionário igual Paulo. Estar numa plataforma. Ser um cantor. Porque é tão bonito. Eu acho tão bonito quem canta. Que bom que você acha bonito. Mas não significa que você tem que cantar. Isso. Entendeu? Então, você tem que viver para a glória de Deus. Às vezes, quem está cantando não está fazendo para a glória de Deus. Exatamente. É isso. Que maravilha, pastor. Entrando nesse âmbito, né, tem algo muito que eu queria... Eu lhe acompanho nas redes sociais, pastor. Legal. Os seus vídeos. Sou muito abençoado. Tá um pouco parado, tem que voltar as postagens. Exatamente. Vou voltar. Olha Deus falando aí, ó. Isso aí. Quem sabe isso aqui não, entendeu? Exatamente. E o que acontece? O crente, o cristão, não todos, tá? Sim. Pelo amor de Deus. Mas... a gente... Nem todo crente, mas sempre um crente, sempre né? um crente. Sempre um crente. Não. Existiu em 2011 ou 2012, que eu fiz a prova do Enem, uma charge que dizia o seguinte: não ler é perigoso. Ela te obriga a acreditar no que os outros dizem. E você vai entender onde eu quero chegar, porque as igrejas estão cheias de... pessoas que estão ouvindo ou buscando algo que alguém lá na plataforma está dizendo que é dessa forma que faz. Como, por exemplo, faça 7 dias de jejum que a tua empresa vai bombar. Eu não vi esse vídeo. Me ensina essa fórmula aí. Exatamente. Vem aqui. Cara, eu não queria falar assim. Não, eu vou falar assim. Não, sério. De uma forma que, por exemplo, são 7 dias para o Senhor... prosperar teu casamento. São fórmulas, né? Pessoas que, assim, descobriram uma fórmula de como o casamento dá certo ou de como a tua empresa dá certo. E o próprio Jesus entrou na vida de Pedro e acabou logo com a empresa dele, né? Então, como que essa pessoa tem uma fórmula sobre isso? Inclusive, no maior faturamento
do dia dele, né? No dia que ele deu, eu falei, vai, aumenta o faturamento e fala, deixa tudo agora. Exatamente. E aí, eu consigo acompanhar em algumas redes sociais que algumas igrejas são cheias. Sim. Porque as pessoas buscam, né, essas coisas, ao invés de conhecer a ele. Então, por que eu estou fazendo isso? Baseado em quê? Em um vídeo que eu vi seu. Okay. Fuja de pregações perigosas. Sim. Não é isso? Sim. Fale um pouco sobre isso pra gente. É que assim, como eu falei no começo, eu acredito que o evangelho tem que ser o centro. Então, eu sempre falo pro pessoal lá na igreja, falo, se o evangelho não for o centro, foge. Porque o vídeo é sobre isso também, né? Fuja dessas pregações, aí eu digo algumas pregações das quais você deve fugir, e basicamente são pregações que o evangelho não é o centro. Então, eu posso pegar na Bíblia, e a gente, infelizmente, vê muito disso na rede social, eu posso pegar na Bíblia qualquer texto, e pregar em cima de qualquer texto, e falar qualquer besteira que eu quiser. Eu posso pegar, por exemplo, a história de, sei lá, de Davi e Golias e começar a falar sobre os gigantes da sua vida. As cinco pedras, 5 pedrinhas. Os 5 passos para derrubar os gigantes da sua vida. E aí eu começo a dar frase de efeito, entendeu? Quem não derruba gigante não sobe no trono. Uau. Entendeu? Essa eu não sabia. eu peguei essa. Antes do trono, você precisa passar pelo gigante, entendeu? É os testes de Deus na sua vida. Isso mexe, né? Pô? E aí, mas espera aí, vamos lá. Nessa interpretação, eu estou pegando a história bíblica e estou fazendo uma interpretação livre dela. Concorda? Porque a história está ali por um propósito. Ela tem um objetivo de... O Espírito Santo inspirou o autor que escreveu, por exemplo, 1 Samuel, certo? Inspirou ali Samuel a escrever 1 e 2 Samuel. Beleza. Inspirou os autores a escreverem os livros bíblicos. Nós cremos nisso, que é a palavra de Deus inspirada por Deus. Aí, será que o Espírito Santo inspirou os autores, por exemplo, da história de Davi e Golias, para falar para mim que eu vou vencer os gigantes da minha vida e que para eu chegar no trono eu tenho que passar primeiro pelo gigante? Peraí, meu amigo. É discrepante. E aí eu estou pegando uma história completamente tirada de um contexto e aplicando ela do jeito que eu quero aplicar, do jeito que eu acho que pode ser aplicado. Tá cheio, tá? A gente vê muito isso. Entendeu? Tá? E tudo é interessante que é sempre uma mensagem o seguinte: Deus vai tirar você daqui e vai te colocar aqui. Entendeu? É sempre te elevando, é sempre te colocando numa posição de trono, de excelência, de grandeza, disso, daquilo, de honra. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, depois, quando você estiver na bênção, vai se arrepender, meu amigo, porque você vai estar lá no palco e a pessoa vai estar entre a plateia. Peraí, é assim, será que é realmente isso que Deus quer comunicar com a palavra dele? Não é esse Jesus que eu conheço, não é o... Tá dando para entender? Então, eu acho que existe um problema, infelizmente, de querer agradar as pessoas ao invés de pregar o evangelho. E isso é um adendo importante. Eu não culpo os pregadores, pelo menos não todos. Por quê? Porque eu já fui assim. Eu já estive nesse lugar, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é aprender a voltar para a Escritura, porque eu acho que a maioria, ele só viu alguém pregando dessa forma, é tudo que ele aprendeu, então ele continua a pregar dessa forma. E aí o que o cara faz? Ele vai pegar o texto bíblico e ele vai contar as histórias da forma dele, do jeito dele, interpretando do jeito dele, colocando como que se aquele texto fosse simplesmente aplicado na nossa vida no século 21, 2025, para que eu tenha vitória, para que eu vença na vida. E você pode perceber que nunca fala de arrependimento, nunca fala de você se prostrar diante de Jesus e reconhecer o senhorio dele, e mesmo quando fala, sempre vem com uma vantagem depois. Né? Então, você se arrepende agora para receber lá na frente, você faz isso agora para ganhar lá. É sempre trabalhando com uma ganância, entendeu? É sempre trabalhando para eu ganhar, para eu vencer na vida, para eu superar. Porque quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, meu amigo, vai se arrepender. Eu vou estar lá no palco e a pessoa... Cara, será que é isso mesmo, entende? Então, eu acho que quando a gente olha para a Escritura, a gente precisa entender que a Escritura trata de uma mensagem, fala de uma pessoa,
de Gênesis a Apocalipse, que é o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que a gente precisa começar a entender, e assim, eu não sou contra coach, por exemplo, eu não sou contra psicologia, nada dessas coisas, pelo contrário, eu já fiz terapia, eu já recomendei e recomendo para muitas pessoas que façam, eu acho que tem o seu valor, eu acho que tem um lugar muito especial, muito importante. Eu já fiz cursos de inteligência emocional, já participei de palestras de coach, de cursos de coach, mas eu não posso pegar o que eu aprendi ali dentro dos cursos de coach e trazer para o púlpito. Entendeu? Aplicar ali na igreja. Por quê? No púlpito é para ser pregado a palavra de Deus. Para que eu aprenda, até mesmo quando eu ouvir o coach lá, e saber se o que ele está falando é compatível com a Escritura ou não. Então, é o que você falou no começo, a gente está acostumado a ouvir o que o pregador falou, aceitar aquilo como lei para a minha vida, e outra, normalmente vai massagear meu ego, vai massagear meu coração, vai se tornar a minha verdade, eu vou viver aquilo Incrível, ali. pronto. Entendeu? Quando, na verdade, o que eu deveria ser como os bereanos, pegar e comparar tudo aquilo que está sendo falado com a Escritura e ver se realmente é o que a palavra de Deus diz. E isso acaba pegando uma parte assim, eu posso dizer, que quando a pessoa, por exemplo, está se congregando lá na minha igreja, aí o pregador acaba falando uma coisa que afetou ela. Não quero mais saber dessa igreja aqui, eu vou para aquela ali porque eu me sinto bem. Exatamente. Quando a gente Eita Deus. acaba vendo uns crentes macaquinhos. Fala quem é, fala. Entendeu? E é o tipo assim, ó, é engraçado que quando houve uma pregação que às vezes é mais confrontadora, aí, poxa, o fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Eu vi uma imagem. Nunca é pra nunca nós pra mim. esse, né? Entendeu? Eu vi uma imagem essa semana. Eram 2 portas. Uma era culto de revelação, fila que não dava para ver onde. E ensino da palavra, 2 pessoas na entrada. É isso aí. A gente vê isso, os cultos, tem lugares que tu passa no culto tipo, meio-dia, 1h, que revela até o CPF, pai. Revela ali que tu não tem nem onde sentar. Mas vai num culto de sexta, tem 3 negros só, no máximo. É isso aí. Entendeu? Então, assim, é como eu sempre digo, né? Nessa história, por exemplo, de Davi e Golias, para mim, eu sou mais parecido com Golias ou com Saul do que com Davi. Entendeu? Contrário, né? Davi nessa história é Jesus para mim. E eu sou o Golias que era inimigo de Deus. Entende? Que eu precisei ser resgatado, eu precisei morrer para ser ressuscitado por Cristo. Porque, então, não adianta eu colocar a história, ou pegar as histórias bíblicas e começar a aplicar na minha vida porque assim, dentro daquilo que eu acho que pode ser aplicado. Já pensou eu começar a pegar toda a história bíblica e fazer isso? Então, eu vou pegar sempre aquilo que vai favorecer. E você pode pegar que é sempre as mesmas histórias, é sempre a mesma Jó, coisa. por exemplo, eu tive muito. Não, mas, olha, Jó perdeu tudo. E Deus deu tudo em dobro. É isso aí. Só que esquece de olhar que quando olha pra terra, não existe ninguém parecido com Jó. Tá dando para entender? Não adianta eu pegar a história bíblica e aplicar na minha vida dessa forma. O que eu preciso e aí eu acho que passa por uma questão de interpretação bíblica mesmo, de entendimento básico da mensagem da Bíblia e do Evangelho, que eu acho que infelizmente falta para muitos pregadores, como faltou para mim por muito tempo, e somente depois de me aprofundar, de estudar, que eu comecei a entender isso, e tem muito ainda, cara, eu tenho tanto para aprender, mas eu acho que pelo menos o básico que começa a abrir os nossos olhos, a gente faz questão de que as pessoas saibam, de coisas básicas de interpretar. Não adianta eu pegar a história de Jó e querer comparar como se eu fosse Jó. E querer pegar lições da vida de Jó para aplicar na minha vida. O que eu preciso é olhar o que a história de Jó me ensina sobre Deus. Percebe? E esse aqui é o ponto importante que eu acho que muita gente deixa passar. E aqui fica uma dica para você que está assistindo. Quando você lê a Bíblia, não olhe assim, o que esse texto ensina sobre a minha vida ou tem de promessa para mim. O que Deus está falando comigo nesse texto sobre mim? Não. Você tem que ler o seguinte, o que esse texto me diz sobre Deus? O que esse texto me ensina sobre Deus? Porque o personagem principal da Bíblia é Deus. Eu estou escrevendo um livretinho, um e-book sobre isso agora, para tipo assim, tornar isso acessível para as pessoas. Que eu quero que as pessoas entendam que a Bíblia não é sobre mim. A Bíblia não é um manual de vida do ser humano. Tem lições para a minha vida? Muitas. Se eu pegar Provérbios, por exemplo, são muitos provérbios de sabedoria, são lições para a nossa vida. Beleza, Eclesiastes, tem muitos, e tantos outros textos. Mas a verdade é que a Bíblia é um livro sobre Deus, que me conta a história de Deus, para que eu conheça a Deus e entenda qual a vontade de Deus.
Percebe a diferença? Por isso que começa assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis 1 e 2 não conta a história da criação, embora, né, você tenha um relato da criação assim, mas é o início da história que Deus quer que nós saibamos sobre Ele. Então, quem é o personagem dessa história? Deus. Deus criou. O que ela está me mostrando? Deus é o Criador. Aí, quando vem a queda, aí está mostrando um pouco sobre mim. Eu sou pecador. Eu herdei o pecado de Adão. Eu me rebelei contra Deus. Mas Deus é misericordioso. Deus é bom. Deus estabeleceu um plano de redenção. Deus estabeleceu um plano de salvação. Então, no fim, está falando sempre sobre Deus. Na história bíblica, o ser humano, ele é um dos vilões. Porque ele é inimigo de Deus. Ele é pecador. Só que Deus é um Deus bom, misericordioso, que resgata o ser humano para a glória dele. Não só porque ele ama o ser humano, claro que ele ama, mas para que o ser humano o glorifique, para que ele seja reconhecido, para que ele seja exaltado. Como diz Efésios, para o louvor da gloriosa graça dele. No fim, é tudo sobre Deus. Então, eu não posso pegar o texto, a história de Paulo, e querer comparar com a minha vida. O que eu preciso pegar é o que me ensina sobre Deus aqui, o que mostra sobre Deus e como me ensina sobre o plano de redenção de Deus, para que eu viva uma vida que glorifique a Deus e que viva de acordo com esse plano de redenção de Deus, entendeu? Faz sentido o que eu estou falando? Muito. Já dentro desse assunto, tem algo que há pouco tempo a gente costumou a ver nas redes sociais, e isso ficou mais inteirado, sobre não conhecer gera também as seitas que parecem as igrejas, né? Eu queria o senhor, com seu conhecimento, né, para quem está numa igreja que talvez não seja de fato uma igreja e ser uma seita, como essa pessoa vai diferenciar que ela não está em uma igreja e sim em uma seita? Porque quando tu... Assim, eu sou leigo nesse assunto, por exemplo. Eu sei do que eu leio, assim, por altos, né? Mas tu vê que elas são parecidas. Sim. Né? Assim, tu olha, nossa, são parecidas. Então, acaba... Isso também interliga também a falta de conhecimento, né, a respeito. Então, como que eu vou identificar uma igreja de uma seita? Um lugar de uma seita? Como faz isso? Uma ótima pergunta. Eu acho que tem alguns pontos que dá para a gente elencar, né? Por exemplo, numa seita, dificilmente você vai ter a exaltação de Jesus, né? Vai sempre diminuir Jesus e exaltar outras coisas. E isso é totalmente ligado no que a gente está falando, né? Sim, totalmente. A pessoa que começa ali indo para... porque você tem igrejas que não necessariamente são seitas, mas elas se aproximam muito. Estão quase. Isso aí que eu queria entender. Tá na beira, entendeu? Tá na beira do precipício ali. Andando ali. Isso, exatamente, entendeu? E aí é onde você tem que começar a abrir o olho. E normalmente começa com isso. Vou dar um exemplo. Igrejas que misturam elementos judaicos com o evangelho. Como assim? A mensagem bíblica para nós é o evangelho de Jesus. Cristo é o centro. E nós precisamos sempre exaltar a supremacia de Cristo. Certo? Agora, quando começa a adicionar um elemento judaico, vou te dar um exemplo. Você tem que dar primícias para o sacerdote, para Deus te abençoar. Isso tem muito, que é o quê? É você pegar uma parte do seu dinheiro, do que você ganha no mês, aí eles criam uma conta. Você tem que dividir por 30 e pegar essa parte que representa um dia de trabalho, e aí você tem que dar para o sacerdote. Então, olha só o que eu criei. Eu peguei uma prática que era do Antigo Testamento, específica para o povo de Israel, no período da lei, e eu trouxe essa prática para o Novo Testamento. E eu apliquei ela da seguinte maneira: o pastor é o sacerdote, então o membro tem que dar o dinheiro dele para o sacerdote, uma vez por mês, que representa o salário de um dia do mês, e ele tem que dar para o sacerdote para ele receber uma bênção especial. Uma troca. A gente acaba voltando lá em Martinho Lutero, né?
Pois é, entendeu? Tipo assim, cara, imagina Lutero se revirando no túmulo, entendeu? Que essas coisas... Cara, o que é isso? Eu fiz tudo aquilo. Não. E você trouxe a reforma. Um dos princípios da reforma qual é? O sacerdócio de todos os santos, que ensina que todos são sacerdotes na nova aliança, porque só existe um sumo sacerdote e todos os outros é um povo, que é o povo de Deus, de reis e sacerdotes, é um reino sacerdotal, o reino de Deus. Então você é um sacerdote, você é sacerdote, eu sou sacerdote. Por quê? Porque agora ministramos diretamente diante de Deus, sem a necessidade de intermediários, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas veja, aí tem igreja que vai exaltar Jesus, Jesus é o Senhor, Jesus que salva, Jesus que liberta, mas se você quiser receber bênçãos especiais de Jesus, dá a primícia para o sacerdote que é o pastor. Tudo bagunçado, porque o pastor não é o sacerdote. Se o pastor é sacerdote, todo mundo é sacerdote, porque é o que a Bíblia ensina. Somos todos sacerdotes em Cristo Jesus. Deu para entender? Então quer dizer que eu tenho que dar primícia para todo mundo? Porque se todo é sacerdote? Então dá para entender que não faz sentido. Então, o meu ponto é esse, que ele diminui Jesus. Entendeu? E aí ele começa a acrescentar práticas, porque Cristo não é suficiente. Então ele começa a acrescentar práticas ou elementos que vão acabar fazendo essa mediação entre você e Deus. Jesus não foi suficiente. Porque Jesus não é suficiente. Não, Jesus é suficiente, mas sempre tem uma vírgula, sempre tem uma adição, entendeu? Mas se você quiser ser mais abençoado, se você quiser receber uma cura, como você falou, né? Tem que fazer aqui a campanha, tem que fazer aqui as 7 semanas, e aí você vai receber. Peraí. Tocando na orla do mestre. Entendeu? Aí eu começo a criar, levando a rosa sagrada, entendeu? Levando o mel abençoado, levando o chá, não sei das coisas. Gente, isso... Peraí, e Jesus não foi suficiente? Outra coisa. Normalmente uma seita é marcada por abuso de liderança, manipulação e controle. Esse é o ponto. Entendeu? O que mais explodiu, né? Muito. Exato. Especialmente atualmente está se falando muito sobre isso. A gente falou pouco disso que o senhor disse agora, por exemplo, sobre o sacerdote, sobre isso. O que explodiu de fato foi esse fator da... liderança manipuladora, do abuso de liderança, abuso religioso. Porque normalmente é o seguinte, a seita, que é outro ponto, né? Vai colocar o líder como sendo muito superior aos membros. Normalmente acontece isso, entendeu? Numa seita, você tem o líder que é o ungido de Deus, ele é sagrado, ele é o escolhido, tudo tem que passar por ele, e os outros são meros membros, são meros súditos que talvez tem que galgar, tem que cavar aí uma escala para poder chegar lá, ou talvez nunca vão chegar. Só que no Evangelho, Cristo é o Senhor Supremo. Cristo é o único mediador. Cristo é o soberano. Ele se fez homem. Age em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo como Deus, não usou disso, mas esvaziou-se, assumiu a forma de homem e na forma de servo foi obediente até a morte e morte de cruz. É isso que é o Evangelho. Não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. E temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, o nosso líder, o nosso grande Senhor, o nosso grande mestre, é um que lavou os pés dos discípulos pecadores. Entendeu? Então, na seita, normalmente, o líder, a figura do... Vamos falar agora de igreja, né? A figura do pastor é uma figura exaltada acima de todos. É uma figura muito mais santa, muito mais elevada, muito mais ungida. Mas ele cria isso, pastor? No caso, ele cria? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Existem os dois. Os discípulos vão colocando ele lá em cima, ele vai deixando... Os dois casos. Ou ele vai gerando isso na mente dos discípulos, ou muitas vezes eles vão criando isso e ele vai aceitando. De uma forma ou de outra, é uma retroalimentação. Entendeu? Onde ele se alimenta disso e os discípulos também vão entregando isso, vão dando isso, né? Então, vamos lá, alguns pontos. Então, diminui a soberania de Jesus, existe manipulação e controle, vou falar desse ponto agora. E o outro que eu estava falando, o líder normalmente é muito superior e os membros eles estão numa posição inferior. No Evangelho, nós estamos todos na mesma posição. Todos somos pecadores alcançados pela graça diante de Cristo Jesus. Então, manipulação de liderança. Aí é normalmente ensinado isso, que você precisa cumprir certas etapas
para ser alguém. Então, é atrelado à identidade, ao que você faz e o que você tem que fazer dentro daquele ambiente, certo? Que aí entra o outro ponto. Normalmente, uma seita é exclusivista. Então, aqui, esse ambiente, as pessoas que frequentam essa igreja, que frequentam este lugar, essas são as pessoas escolhidas por Deus. Essas são as pessoas que estão, de fato, fazendo algo para Deus. Essas são as pessoas que Deus está chamando. Essas são as pessoas que Deus tem um plano específico para elas. Os outros, não, amém e tal, até irmão, mas aqui é o verdadeiro lugar. Aqui é a casa onde Deus está olhando. Aqui é onde vai ter o avivamento. Aqui é onde as coisas acontecem. E aí a manipulação vai acontecendo em cima de tudo isso, porque aí eu vou colocando na sua mente, olha, que bom que você aceitou Jesus. Agora, aí eu começo a te convencer, eu começo a criar na tua mente o teu plano de carreira dentro da igreja. Então agora, você tem que passar primeiro por essa escola, depois você tem que passar por essa outra escola, aí, passando por essas duas escolas, você vai se tornar aqui deixa eu criar uma posição aqui, né, para não ofender ninguém, mas você vai se tornar aqui um nível 1. Aí você passou aqui, aí nível 1, agora você já vai liderar aqui um grupo pequeno. Aí se você multiplicar esse grupo, ou se você tiver tantos com você já vai para o nível 2. Aí você fez esse treinamento, você vai para o nível 3. Você fez aquele treinamento, você está no nível 4. Aí o que eu vou fazendo com isso? Eu vou construindo um plano de carreira seu dentro da igreja, uma pirâmide, né? Eu chamo de marketing multinível gospel, entendeu? Onde tudo gira em torno de você crescer no teu plano de carreira, entendeu? Aqui dentro, de trazer pessoas e fazer aquilo acontecer. E aí toda a tua vida começa a girar em torno da igreja. Segunda-feira, você tem que estar lá na reunião da liderança. Na terça-feira, você tem que estar lá na reunião de oração. Na quarta-feira, você tem que estar lá na reunião dos nível 2, que você agora já é nível 2. Então, você tem que estar na reunião dos nível 2. Na quinta-feira, você tem que estar lá no teu grupo pequeno. Na sexta-feira, você tem que estar lá na vigília. E aí de você, se você faltar, se você perder uma reunião, se você não for... Aí eu começo o abuso. Você não é comprometido, você não leva Deus a sério, Deus não está se agradando de você. É assim que você quer viver a tua vida? Você quer viver de qualquer jeito, levando a Deus em segundo plano? Aí eu começo... Muito. Aí eu começo a tirar o cargo de você, Não, agora você desceu para o nível 1. Não, você não serve para estar aqui entre a gente, porque você não tem o comprometimento que é necessário para estar aqui. Aí eu começo a excluir você começa a ser retirado. Tá dando para entender? Que eu vou criando aqui um sistema onde toda a tua vida tem que girar em torno da igreja. E se não girar em torno da igreja, você não é comprometido, você não ama a Deus, você serve. Quem não serve para servir não serve para nada, né? Aquela história toda. Então eu vou criando essas coisas. Percebe? Aí, veja, eu sou o pastor, então eu tenho um nível de unção maior do que os outros. Os outros, eles têm que batalhar muito para chegar onde eu cheguei, porque eu paguei um preço muito alto para estar aqui. Você quer pagar o preço? Você quer chegar nesse lugar? Então vamos lá, nível 1, nível 2, nível 3, vai subindo. E aí vai... Esse papo, por exemplo, o Brian é casado já, mas o Brian quer namorar. Né? O Brian quer namorar. E aí o Brian vai falar com o pastor, né? E aí o pastor, aí a menina também quer. Aí os dois vão orar e Deus vai falar com o pastor para ver se aprova. Para ver se Deus vai aprovar esse relacionamento. O que eu estou dizendo? Quem ouve a Deus nessa história? Só o pastor. Se você quiser falar. E entra no outro ponto de novo. Jesus não foi suficiente. Não foi? O mediador... ele não tem o Espírito Santo. Eles dois não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo sou eu. Exatamente. Ele tem... Só que o argumento não é esse. Nunca vai dizer isso. Vai dizer o seguinte. Não tem maturidade. Entendeu? As palavras que são usadas não tem maturidade, não tem sabedoria. É manipulação, né? Não Mas é a Bíblia diz para você obedecer o pastor, imitar a fé dele. E realmente a Bíblia diz. Mas o meu pastor tem que ser parecido com Cristo. O Cristo que se humilhou, lavou os pés dos seus discípulos. O Cristo que, ao invés de manipular, ele serviu, ele se doou. Está dando para entender? O Cristo que disse para os discípulos, vocês vão receber o Espírito e ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Se eu tenho que ser parecido com Cristo, é assim que eu tenho que ser. Não é o tipo que, não, o Espírito não guia você a toda a verdade, ele guia a mim. E eu que sou o pastor vou dizer para você, não, isso não é Cristo. O Cristo que nós cremos, ele subiu ao céu, ele enviou o Espírito e disse, agora ouçam o Espírito, ele vai conduzir vocês. Então eu como pastor tenho a missão de fazer o quê? Instruir na palavra para que você seja apto na palavra, na Escritura, para discernir a voz do Espírito e tomar as decisões para a sua vida. Exatamente. Entende? Então eu como pastor nunca posso dizer o que você tem que fazer. Eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. E eu não posso manipular o texto bíblico para o meu bem, para o que eu quero. Exatamente. Porque eu sei de muitos casos. Meu ego, né?
Exato. Eu sei de muitos casos de pastores que eles querem combinar casamentos, o que qualifica como seita também, combinar casamentos dentre as lideranças, dentre as pessoas da igreja para construir ali, aí ele vai fortalecendo o time dele, ele vai fortalecendo as pessoas que estão debaixo da mentoria ou da tutoria dele. Então, suponhamos ele, como chama tua esposa, perdão? Alessa, então pronto. Ele e a Alessa estão lá, eles estão querendo se relacionar. Aí eu vou dizer o quê? Poxa, mas a Alessa não é líder. Então, se ele se envolver com a Alessa, é incompatível. Porque ele está num nível, a Alessa está no outro. Ele vai subir já para a coordenação geral de todos aqui. E a Alessa não está nesse nível. O que eu quero? Eu quero a Joana. A Joana já está no nível acima. Ó, irmão, eu acho que não é de Deus, não. Mas Deus está me falando aqui sobre a Joana. Você já pensou na Joana? Pô, a hora que eu disse que é Deus que está falando... É só exemplo, amor. Pelo amor... É só uma ilustração, meu Deus do céu. Ai, Deus tem misericórdia. Entendeu? Casou errado, era para ser com a Joana, meu amigo. Entendeu? Aí não vai vir bênção. O que você vai pensar? É Deus que falou? Pô, aí você está começando, você está vindo na igreja, você não tem instrução ainda na escritura. Pô, meu pastor falou, e falou que Deus falou com ele. E falou que não é da vontade de Deus isso aqui, que é da vontade de Deus com a fulana. Aí o que você vai falar? Aí se Deus falou, eu vou fazer o quê, cara? Acaba lá na frente, né, criando casamentos frustrados, né? Mas aí muitos. Segue, aí tenta, passa 2, 3 anos, aí quando vê, tem filhos, aí depois querem separar. Porque não... Você acredita que eu já vi casos de pessoas, e no contexto da minha própria igreja, caso que, né, enfim, teve um problema muito complicado antes de eu pastorear junto com a minha esposa, e eu tive que atender diversos casos, e eu vi casos de pessoas que a pessoa, ela casou sem nunca ter saído para tomar um sorvete. O rapaz nunca tinha saído para nem tomar um sorvete com a menina. Por quê? Porque eles não podiam sair sozinhos, não podia sair só os dois. Não podia ser visto só os dois em público. Olha só o absurdo. Tá dando para entender? Porque sempre tem que ter alguém para controlar a conversa, para manipular, para ver o que eles estão conversando, para impedir de pecar. Né? Aí você vai criando. E tudo isso você vai criando em nome de santidade, em nome de agradar a Deus, em nome de glorificar a Deus. Não, mas é para manter a santidade. Então vocês dois não podem sair sozinhos. Olha o que eu estou dizendo. Que se você sair sozinho com ela, eu sei que você vai pecar. Então, eu sou responsável pela tua santidade, então eu vou impedir você de pecar. O que eu vou fazer? Controlar a tua vida. Vou botar alguém que vai ser os meus olhos ali para ver o que vocês estão conversando, o que vocês estão fazendo, para impedir vocês de pecar. Como se a salvação fosse no meu grupo. Tu tá no meu grupo, entendeu? Tu vai ser salvo. Mas peraí, cara, se você quiser pecar com ela, meu amigo, não sou eu que vou impedir, meu amigo. Você tá entendendo? Não adianta. Então, se eu não confio que o que eu estou ensinando no Evangelho e a ação do Espírito na sua vida é suficiente para te convencer do pecado e te ensinar a viver uma vida santa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que te manipular, eu tenho que te controlar, porque aí você vai fazer a minha vontade e aí eu consigo manter uma imagem com o meu grupo. Eu tenho um grupo forte, unido. Aqui todo mundo é santo. Aqui todo mundo paga o preço. Aqui todo mundo vive em santidade. Aqui a gente busca a Deus. Aqui é o lugar. Deu para entender que no final todos os pontos vão se correlacionando? Aí, você que está assistindo, ouvindo em casa, e você deve estar pensando, pô, mas espera aí, cara, eu conheço várias igrejas que são assim. É por isso que eu falei, tem igrejas que estão na beirada do precipício, que às vezes tem uns 3 pontos desse aqui, entendeu? Então, é complicado, infelizmente, cara. Por isso que a gente tem que orar, né? Pela igreja no Brasil, enfim. Não é nem a questão de discipular... Tipo assim, de cuidar, não é nem essa questão, tá? A pessoa quer cuidar, vai discipular, mas também controlar, né? Que é essa questão que a gente está falando, controlar todos os passos. Peraí, deixa eu segurar aqui tua mão, senão tu vai tropeçar, tu vai cair. Se eu não te levar ali pra sair com aquela menina, pô, tu vai errar e tal, tu vai fazer besteira. Acaba criando uma barreira, posso dizer, né? E um crescimento dessa pessoa, né? Sim, pode ver que nunca é uma coisa da pessoa. Antes de você continuar, nunca é uma coisa da pessoa. Tipo assim, pastor, eu vim aqui, eu e a fulana, viemos aqui para conversar com o senhor, porque a gente tem tido algumas tentações, a gente tem ouvido a palavra, a gente não quer pecar contra o Senhor, e a gente, né, não quer pecar contra Deus, e a gente tá assim,
na dúvida do que a gente pode fazer para a gente poder viver uma vida mais santa. Não é assim. É eu que vou lá e falo. Não é uma iniciativa da pessoa normalmente dizer assim, pastor, eu queria algum conselho ou uma orientação, porque a gente está tendo dificuldade quando a gente fica sozinho. O que o senhor acha que a gente pode fazer? Percebe que aqui eu tenho uma pessoa que reconheceu que está pecando, que está sendo tentado. É uma pessoa que está gerando maturidade espiritual. E ela está buscando a vida santa. Não, é o contrário. Eu fico de olho para ver quem está gostando de quem, para ver como que está gostando. Aí, se está gostando, vem conversar comigo, eu já vou logo. Então é o seguinte, vamos estabelecer as regras. Aí eu já ponho regra. Entendeu? Antes mesmo de começar. 6 meses de oração, sem se falar, sem conversar, tá bom? E se você precisar de algum conselho, você vem falar comigo, você vem falar comigo. Mas vocês ficam sem se falar nesses 6 meses para ver se é de Deus. Entendeu? Meu amigo. Isso é loucura. Assim, quando tu olha, eu, por exemplo, quando via, não é possível. Muito porque assim, não entra. Mas quando tu vê o discurso das pessoas que estão lá inseridas, pessoas que saíram, por exemplo, e diz que, tipo, não percebia. É isso aí. É porque a pessoa, pensa que a pessoa se converteu nesse ambiente. Então ela viu todo mundo nesse ambiente vivendo dessa forma e agindo assim. Uma das grandes questões que eu tinha era assim, por quê? Como é possível que a pessoa se submeta a isso? Cara, não é possível. Eu penso a mesma coisa. Eu sempre pensei isso. Mas aí a minha esposa me ajudou muito a enxergar isso. A Thay, até legal, um dia vocês chamarem ela para conversar, meu amigo, a Thay é muito mais afiada que eu. Meu Deus do céu, se botar a Thay para falar isso aqui, Jesus. Porque ela cresceu num contexto assim. Então, ela me ajudou a perceber, ela falou, o que você não entende é que a pessoa cresceu num contexto assim. Tudo que ela aprendeu e conheceu a vida inteira dela era só isso. É aquilo que a gente estava falando, né? Acaba sendo a verdade daquela pessoa, né? Aí entendeu? Ela acaba seguindo isso. Quando você pergunta sobre evangelho, sobre santidade, só o que ela vai saber te responder é isso. Aí meu argumento, mas não lê a Bíblia, mas tá lá. Mas, cara, esse aqui é o ponto. Ela lê a Bíblia com as lentes que ela aprendeu a ler, que ela recebeu. Ela leu lá. Aí, quando ela lê a história do gigante, ela acha que é sobre ela vencer na vida. Quando ela lê a primícia, ela acha que é para ela fazer igual. Porque ela aprendeu a ouvir isso todo domingo, e alguém ensinando a ela todo dia, toda hora, e fazendo isso, essa lavagem na cabeça dela. Aí, quando a pessoa começa a conhecer o Evangelho, que os olhos dela começam a ser abertos, aí é onde ela fala, cara, não percebia. Meu Deus, como é que eu vivi a minha vida inteira nisso e não sabia? Pô, te vê o Rodolfo Abrantes, né? E a esposa dele. Quando tu fala assim, não, Rodolfo não, pô. Ele fala, não, Rodolfo, acho que não. E ele conta, ele e ela contando, tu fala, caraca. Chocante. Então, assim, as pessoas estão muito sensitivas a isso, né? Elas estão muito... Ali, como você falou, é um degrauzinho, é uma linha... Se tropeçar já cai. Isso aí. Porque, assim... À medida que você ia falando, vinha na minha cabeça assim, ixi, conheço 15, já vê que fulano, ciclano, preciso falar com ele, cara. Meu Deus. Ele tá tudo bem aí? Você que conhece alguém, encaminha esse podcast agora pra essa pessoa de e fala assim, ouça isso aqui, pelo amor de Deus, entendeu? Quem chama o pastor de pai? Nossa. Não, assim, só... Eles vieram pra cutucar hoje, né? É porque, cara, isso é o pastor. É o pastor. Isso ficou na minha cabeça, cara. E eu olho... Aí não. E aí o que eu falei, você vai ver que sempre pega, infelizmente, sempre pega do texto bíblico, né? Então pega o texto fora de contexto, vira pretexto. Então vai distorcer o texto e transformá-lo num pretexto para fazer o que quer, ensinar o que quer. Então, você tem textos onde João escreve nas cartas dele, meus filhinhos, né? Paulo fala sobre Timóteo, meu filho amado e tal. E aí a gente começa a pegar esse texto e falar, tá vendo aqui? Então é uma relação de paternidade. O pai espiritual. É a paternidade espiritual, o pai espiritual. Mas, cara, meu pai espiritual se chama Deus, entendeu? É ele que é o nosso pai celestial, o nosso pai espiritual. Quando Paulo escreve, quando mesmo João escreve, é literalmente a partir de uma relação saudável que ele tem um carinho tão grande por aquelas pessoas que conheceram o Evangelho através da vida dele e ele está instruindo aquelas pessoas no Evangelho como se estivesse instruindo o próprio filho. É só isso. Mas você não tem nenhuma exigência... Instruir, né?
É instruir. No evangelho, só isso. Olha, meus filhos, eu amo tanto vocês. Eu amo vocês como filhos. Porque quando eu preguei o evangelho, vocês receberam de coração e vocês têm recebido a palavra. Pronto. Mas não é na ideia de você tem que me chamar de pai ou de criar uma relação de dependência. Você tem que me honrar. Você tem que me honrar, porque, entendeu? Eu sou teu pai espiritual. Criar uma relação de dependência, onde você tenta suprir a carência do teu pai terreno em mim, no pastor. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma relação saudável. E acaba quando essa pessoa chega em casa, né? Acaba odiando pai e mãe e não quer saber e acaba só pegando... O pastor é tudo na vida, exatamente. É o pastor que presta. É ele sim. É o meu pai de verdade. E acaba caindo no contexto de não honrar o próprio pai. Exato, entendeu? Desonrando a Deus nesse caso. Aí... É absurdo. Então, o que aí é pegado é isso, entendeu? É criado essa relação onde o pastor se coloca nessa posição de ser esse intermediário, de substituir o lugar de Deus, de substituir o lugar de Cristo, entendeu? E assumir um papel que não é dele. Né? Que maravilha. A hora vai passando, né, Brian? Fui olhar aqui, Deus. Foi 1h30, né? 1h30? 1 hora? Quanto tempo foi já, Paulo? Aí? Só finge e fala assim, ó, foi... Mas se deixar, a gente Não, se vai, deixar, a gente vai embora ainda. aqui. E a gente falou de muita coisa. Eu ficaria aqui até, né, velho? 10, 11 da noite. Faz papo muito bacana, né? Foi 1 ano eu consegui essa mesa aqui, né, velho? 1 ano. A gente tem que valorizar. A gente queria falar... Aí sabe que o senhor... Meu irmão, o cara é inscritor. Estou começando, né? Estou começando. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus livros pra gente. Já é caminhando pro final aqui, pra gente não quer... Tá. Eu tenho 2 livros que eu escrevi, né? Um é o Caça ao Tesouro, que já lançados, não? Já lançado. Que um é o Caça ao Tesouro, que ele fala sobre evangelismo através de dons espirituais. Pois é, fala disso aí pra gente. Um pouquinho só, porque a gente você pode encontrar esse no livro, né? No site da editora, né? editoranovocaminho.com.br. Editoranovocaminho.com.br. Isso aí. Fala aí pra gente. Mas é assim, como eu falei, eu comecei a viajar com meu pai, ministrar, e a gente fazia muitas cruzadas evangelísticas e tudo mais. E a gente começou a aprender algumas coisas assim, bem bacanas. E a gente começou a praticar na nossa igreja local, que era basicamente você sair nas ruas para fazer evangelismo e você buscar, através de dons espirituais, seja orando por cura, seja ouvindo alguma palavra profética, alguma palavra de conhecimento, encontrar pessoas e ministrar essas pessoas nas ruas. Então a gente viu muita gente sendo curada, Deus assim, tocando poderosamente muitas pessoas. E aí eu escrevi um livro onde eu conto essas experiências e onde eu explico como que a gente fazia, né? Como que você pode fazer esse modelo, digamos assim, de evangelismo, que na verdade eu chamo de um estilo de vida, porque eu acho que é uma coisa natural. Por exemplo, eu fui fazer uma viagem, eu sempre conto essa porque foi muito legal. Eu fui para a África do Sul. Eu fui ministrar numa base da Jocum, fui ensinar numa base da Jocum lá na África do Sul. E aí, quando eu estava em São Paulo, eu fui pro avião, eu estava entrando no avião, coloquei minhas coisas no lugar, tinha um rapaz junto comigo, um amigo meu, e aí eu fui ao banheiro. Quando eu estou voltando, tinha uma senhora no corredor que ela estava também ali arrumando as coisas dela no lugar dela. Como eu já tinha colocado as minhas coisas, eu fiquei parado esperando ela liberar o corredor. E eu observei que ela tinha uma tala na mão. Então, eu fiquei parado ainda mais agora, porque eu queria esperar ela terminar para eu poder orar por ela. E aí ela viu que eu estava ali, ela virou e falou, me desculpa, eu estou atrapalhando, eu já estou acabando aqui, você já vai poder passar e tal. Peraí. Eu falei, não se preocupa, na verdade eu estou aqui, eu já arrumei minhas coisas lá, eu estou aqui só esperando. Eu queria saber, na verdade, por que a senhora está com essa tala no pulso, o que aconteceu? Aí ela parou e começou a me explicar, eu peguei uma queda e tal, e acabei machucando o pulso, assim e tal. Falei, entendi, a senhora sente dores? Eu sinto muitas dores e o médico falou que eu tinha que usar essa tala para poder justamente aliviar e tal.
Falei, entendi. É que eu estou falando isso porque eu sou cristão. Eu acredito que Jesus cura. Eu já vi várias pessoas serem curadas. Eu queria saber se eu posso pelo menos orar por você, porque Jesus ensinou a gente a fazer isso. Aí ela, tá bom. Eu falei, então deixa eu orar por você. Aí eu orei por ela rapidinho. Seja curada, em nome de Jesus e tal. Eu fiz uma oração. Aí pedi para ela mexer a mão. Falei, veja se está doendo, verifica aí tua mão. Aí ela mexeu, não sentiu nada. Eu falei, a senhora não quer tirar a tala para verificar como está isso? Ela, será? Não custa nada. Se a senhora não quiser, não tem problema. Mas já que você não está sentindo dor, pode ser que Jesus tenha te curado, né? Ela tirou a tala. Quando ela mexeu assim, ela deu um grito. Meu Deus, o que você fez? A amiga dela veio desesperada, achando que eu tinha feito alguma coisa. E aí, ela, o que aconteceu? O que você fez com ela? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Foi Jesus que fez alguma coisa aí. Aí ela explicou. Não, ele orou por mim. Eu estava com a tala no meu pulso e eu fui curada. Eu não estou sentindo mais nenhuma dor. Olha, eu estou mexendo o pulso. Aí a amiga pediu para eu orar por ela. Eu falei, você pode orar por mim também? Que eu tenho insônia e eu queria muito oração. Aí eu orei por ela. Aí o comissário veio, pediu para eu orar por todo mundo no avião. E aí virou um movimento ali. Aí fomos para o lugar, pegamos o voo, beleza. Cheguei lá na base, coloquei minhas coisas e aí eu fui com esse amigo meu que estava comigo, né? A gente foi ao supermercado. Chegou no supermercado, pegamos as nossas coisas, fomos para o caixa. A mulher do caixa também estava com uma tala no braço. Aí eu fiz a mesma coisa. Eu falei, deixa eu te perguntar, por que você está com essa tala no braço? Aí ela explicou e tal o problema. Eu falei, então, eu estou te perguntando porque eu sou cristão. Acredito que Jesus cura. Eu sou do Brasil. No avião, vindo para cá, uma mulher foi curada. Jesus curou ela do mesmo problema que o seu. Será que eu posso orar por você? Ela, ai, moça, eu estou aqui no meu trabalho e meu chefe tem a fila aqui, outras pessoas na fila do caixa, não tem como. Eu falei, não sei, não tem problema. Em nome de Jesus, seja curada. Eu acredito que Jesus pode te curar. Beleza? Você vai estar aqui amanhã? Ela, amanhã eu estou de folga. Mas na sexta-feira eu tô. Eu falei, então sexta-feira eu vou voltar aqui e vou te procurar para saber o que Jesus fez. Sexta-feira eu voltei no supermercado, procurei ela, encontrei. Ela estava sem a tala. E ela disse que naquele dia, quando ela chegou em casa, ela tirou a tala e ela estava completamente curada. Então eu chamo de um estilo de vida, porque é uma coisa que é natural. Eu não preciso assim, receber uma super palavra. Receber uma visão. Pode ser que você receba, você ouça Deus falando, pode ser que Deus te dê uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, pode ser que você seja ali, enfim, algo específico, mas na verdade, algo que deveria ser natural. Então, no livro, que elas podem fazer isso no dia a dia, que elas podem estar atentas à voz do Espírito Santo para identificar as pessoas que Deus às vezes está mostrando ou está destacando para elas, para que você ore por essas pessoas, para que você fale de Jesus por elas. Às vezes você orar por alguém pode ter um impacto muito maior do que você só tentar convencer essa pessoa sobre Jesus. Às vezes ela ser curada vai fazer com que ela abra mais o coração para poder ouvir falar de Jesus. Então no livro eu falo basicamente sobre isso. É um livro fininho, mas é bem legal, já vendeu muito desse livro, assim, muitas igrejas já fizeram treinamento com o livro e tal, já abençoou muita gente. Além do livro, por exemplo, rola treinamento, palestra, como é que o senhor... Então, eu já dei muito, né? Nos últimos anos eu tenho investido muito tempo na igreja local, mas antes de eu me mudar para Belém, eu fazia escolas de treinamento, tanto local, lá em Campinas, que eram escolas assim de 15 a 20 dias, que eram escolas mais missionárias e tal, mas eu também viajava bastante dando treinamento nas igrejas. Desenvolvendo exatamente isso? Uma palavra guiada, como entender, como discernir, como entender, aí explica um pouco sobre os dons espirituais, como que cada um pode se mover nisso, mas também deixando claro que tudo tem mais a ver com uma sensibilidade ao Espírito Santo, como você desenvolver isso para você poder estar mais sensível ao Espírito, como você fazer abordagem evangelística, como falar com a pessoa, que às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente não sabe como falar e tal. Exato. E o nome do livro é justamente Caça ao Tesouro, porque vem de uma ideia de um evangelismo que algumas igrejas americanas já faziam, que é você... É quase como sair em busca de um tesouro, entendendo que a pessoa é um tesouro e você está indo atrás de um tesouro. Quase como que você pegar aqui, se você tivesse um mapa do tesouro e vai atrás disso para poder encontrar a pessoa. É quase isso, entendendo que cada pessoa é um tesouro precioso e Deus me chamou para ser essa pessoa que vai caçar tesouros, que vai atrás dessas pessoas. É de diversas formas que o Espírito Santo direciona. Digamos que eu orei aqui e o Espírito Santo me mostrou, Praça Batista Campus, vai ter um assim. Ok. É assim? Sim. Ou também muitas vezes você só sai. Eu tô ali dois. na fila do supermercado, eu olhei assim, o Espírito Santo pediu para orar por aqui. Os dois casos, entendeu? Muitas vezes você tem que... O que eu digo no livro é que você precisa entender que é um estilo de vida.
e que isso pode acontecer sempre. Então, pode ser que você esteja num lugar e Deus fale com você. Você ouça assim, a voz de Deus, ou você sinta... Acho que todo mundo já teve essa experiência de você estar num lugar, ou você estar, de repente, no trabalho, ou, sei lá, tá até na igreja, e você sente uma inclinação, ou você ouve Deus falando com você, para você orar por alguém. Sim. Tipo assim, liga para aquele teu amigo, ora por ele. Ou você lembra. Em oração, né? Quando você tá orando. Às vezes em oração vem, entendeu? Você lembra da pessoa. Às vezes você tá no carro, assim, você lembra do fulano. Eu tive uma experiência muito, muito louca sobre isso. Eu lembro que a gente ouviu falar e foi contado sobre o seu livro, sobre esse projeto com a Janaína. Ah, ok. Né? E aí a gente teve, acho que foram 3 dias de imersão lá sobre isso. Foi isso. E aí a gente orou. E aí ela disse, vocês vão orar e o Senhor vai te mostrar uma pessoa. Sim. E aí foi a experiência que eu tive. E aí depois, no 3º dia, eu orei e veio na minha cabeça o meu tio. Assim, a imagem dele, assim, real. É algo que não faz muito sentido, porque eu não via há muito tempo. Sim. E aí eu preciso ir atrás dele, ele mora longe. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso. E eu fui atrás dele. Cheguei, fui Marajó, viajei 16 horas. Cheguei lá e não estava, estava pro interior. Peguei um barquinho, fui atrás. Chegou lá, e aí eu falei assim, tio, eu vim aqui de Belém. Eu vim só para orar pelo senhor. Uau, aí ele, incrível, cara. Ele disse, orar? Lá de Belém. Lá de Belém. Orar? Ele eu posso só... Tu veio só orar? Eu falei, sim, eu vim só orar. Ele tá. E eu comecei a orar com ele, muito simples. Como o senhor está falando. Sim. Não teve nada de, o Senhor mostrou. Não, tipo, eu orei por ele simples. E aí ele começou a chorar, né? E depois, aí ele me levou para um canto e falou, eu quero te falar uma coisa. E pronto. Há 3 dias atrás, que foi exatamente os 3 dias atrás, um domingo, eu peguei a minha espingarda e fui pro mato. Meu Deus. E eu coloquei dentro da minha boca. Uau. E eu apertei e não disparou. Apertei, não disparou. Eu desisti. E aí eu orei. Orei, porque a minha vida não faz mais sentido. Nossa. E aí, quando tu veio de lá, inclusive, ele saiu de lá de onde ele estava, para esse... Porque já é longe, 16 horas. Do lugar que ele estava, tipo, era um barquinho de mais meia hora, e tu saía e caminhava. O Jairo foi comigo, inclusive. Não. Tem esse vídeo no YouTube. E aí ele foi e tu caminhava mais meia hora andando. E a gente até brincava, né? Que no meio tem uma planta lá chamada tiririca, é o nome. Você já ouviu falar? Ela, não sei qual é o nome em outro lugar que deve ter. Ela corta. Ela corta. E tu passou na pele, ela corta. Eita. E aí tinha muito nesse caminho, estava de calça. Pessoal, vão de calça porque para lá tem... Corta vocês. E aí ele saiu desse lugar e foi exatamente para esse interior mais longe para fazer isso. Uau. Porque lá não tinha ninguém. E aí, olha, isso me veio à memória agora. Isso, eu vim para lhe perguntar sobre isso, como funciona, como é. E foi exatamente dessa forma, ele me contou isso me marcou minha vida. Exatamente isso. Então, é perfeito. Que testemunho incrível, cara. Porque muitas vezes você vai ser algo natural. Eu acho que a gente tem que estar já no modo automático, digamos assim, de saber que a gente pode abençoar qualquer pessoa, orar por ela e pregar o evangelho para qualquer pessoa em qualquer momento. E muitas vezes você pode... Exato. E muitas vezes você pode pedir essa direção ao Senhor e falar, Deus, tipo, você está saindo de casa, certo? No livro eu ensino você a fazer isso na igreja, por exemplo, com uma equipe de amigos e tal, mas eu explico também como você pode fazer sozinho. Então você está saindo de casa e fala, Senhor, quem o Senhor quer abençoar hoje através de mim? Quem que o Senhor quer tocar hoje? Me mostra alguém que o Senhor quer que eu fale com essa pessoa. É claro que Deus quer que a gente pregue o evangelho para todos. Mas eu entendo ao mesmo tempo que a gente pode estar sensível à direção do Espírito Santo para muitas vezes pessoas que ele vai colocar no nosso caminho, que ele vai nos mostrar, ou que ele vai nos levar até essa pessoa para poder ministrar a vida daquela pessoa. E assim como você contou essa história, eu já ouvi inúmeras histórias parecidas com essa. Às vezes Deus vai mostrar uma pessoa que você não conhece. Eu já vi casos e assim, muitas vezes, de vir, poxa, a pessoa... Uma vez eu estava no shopping, a gente estava com um grupo, a gente orou e falou, Deus, mostra alguém para... A gente está aqui no shopping e a gente queria abençoar alguém aqui hoje. A gente queria pregar o evangelho para alguém, orar por alguém. Mostra para nós uma pessoa que a gente possa encontrar aqui no shopping para orar por ela. É claro, é óbvio que eu poderia parar e orar por qualquer pessoa. Mas, ao mesmo tempo, isso é um exercício que você faz de rendição a Deus. E aí, como eu estava dizendo, ali no shopping,
aí veio pra gente uma mulher loira, de blusa branca, calça azul e sandália. Você fala, pô, como é que é isso, né, cara? Uma coisa completamente aleatória. Você tá num grupo de pessoas e a gente... Cada um tem... pra mim veio uma mulher. Pra mim uma mulher loira. Pra mim calça azul, sandália e tal. E a gente escreveu isso, anotou. Senhor, tem algo que o senhor quer que a gente ministre na vida dela, que fale específico e tal. E a gente veio sobre câncer, né? Um problema na família e a palavra câncer. E aí a gente perguntou assim, Senhor, o senhor pode nos mostrar onde essa pessoa está ou nos guiar para ir até ela? E aí veio algumas palavras relacionadas ao lugar onde essa pessoa estaria. E a gente foi nesse lugar e uma realmente... caça mesmo, né? E literalmente, a gente foi no lugar e lá estava uma mulher loira de blusa branca, calça azul, sandália. E não é uma coisa assim, ó, que alguém viu essa mulher e deu a descrição. Não, porque cada um falou uma coisa. Eu estou num grupo de 5 pessoas e cada um falou uma coisa aleatória. Entendeu? Que a gente se encontrou aqui aleatoriamente e cada um falou daquilo que a gente orou junto. Então, o que veio para vocês? Veio alguma coisa? Você sentiu Deus falando alguma coisa? Cara, eu senti Deus falando que é uma mulher. Então, para mim, veio uma mulher de cabelo loiro. Então vamos colocar aqui. Cara, para mim só veio assim, alguém de calça azul. Aí a gente juntou, então tá bom, vamos sair. Aí vamos sair à procura. E veio, tipo, os detalhes do lugar. E a gente encontrou essa mulher exatamente dentro dos detalhes do lugar, exatamente naquele lugar que a gente tinha entendido que Deus estava direcionando, uma mulher loira de blusa azul, blusa branca, calça azul, sandália. E ela, de fato, tinha um problema na família, que ela estava com um tio que estava com câncer. E a gente orou por ela. E aí a gente pôde pregar o evangelho para ela. E ela estava junto com o marido, pôde pregar o evangelho para eles, porque eles ficaram chocados. Entende? Quando a gente contou. Então, assim, eu poderia parar para orar por qualquer pessoa no shopping. E muitas vezes, como eu te falei, eu estava no avião, eu fiz isso. Eu estava no supermercado, eu fiz isso. Muitas vezes eu paro por pessoas aleatórias para orar por elas ou para pregar o evangelho. Ou você começa, às vezes, uma conversa com alguém. Você está em algum lugar e você começa uma conversa. Mas, ao mesmo tempo, eu posso praticar essa rendição ao Espírito de buscar estar sensível, de estar saindo de casa e falar, Senhor, me mostra quem que o Senhor quer alcançar hoje. Me mostra, coloca alguém no meu caminho ou me conduz até alguém. Me dá direção de alguém, de algum lugar e tudo mais. E aí você ir nessa sensibilidade. É um desafio muito grande isso, né, pastor? Porque nós somos cercados por outros sons. Desde o momento que tu acorda já é tipo, eu preciso ser isso e aquilo. E acaba que estar voltado a essa sensibilidade do Espírito Santo já não é tão simples assim. Exato. E a nossa tendência é a gente se fechar na nossa rotina, no nosso ciclo, na nossa vida ali, entende? Eu vejo isso muito pela minha esposa. Minha esposa, diferente de mim, eu sou introvertido. Ela é extrovertida, então ela conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar e quando vê, já pegou o contato dessa pessoa, já é amigo, já está marcando para fazer algum rolê, alguma coisa. E eu falo, meu Deus do céu, cara, eu ia sair daqui, olhar para essa pessoa, só falar um oi e ir embora e nunca ia falar nada com essa pessoa. Então, para mim, é um negócio que me estica muito. Mas ela, eu vejo assim... Às vezes ela vai no médico e quando eu vejo ela já está evangelizando a médica dela, já está marcando café, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo, já está melhores amigos, entendeu? A médica está no churrasco da família. Tipo, você fala assim, mas gente, era só uma médica, que era uma consulta lá que a gente fez, entendeu? Então, para ela que é uma pessoa extrovertida, é muito fácil ela sair e abordar qualquer pessoa. Para mim já é algo que eu tenho que praticar por obediência ao evangelho. É um desafio para mim que eu tenho que treinar. Agora, tanto eu quanto ela, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, ou quando a gente sente essa inclinação do Espírito, tudo fica mais fácil. Porque mesmo que ela tenha facilidade de ser extrovertida e de conversar com qualquer pessoa, às vezes, ela tem ali uma direção do Espírito de falar algo com uma pessoa. De repente, dar uma atenção mais especial para aquela pessoa específica. E aí, quando vai ver, tudo muda. E no meu caso, também ajuda muito, porque eu que às vezes não conversaria nada com a pessoa, aí eu sou fortalecido. Quando eu sinto essa direção do Espírito, eu fico mais... É mais fácil para mim chegar e conversar com a pessoa ou buscar uma abertura, porque agora você tem ali o Espírito Santo te impulsionando, te edificando para se mover. E às vezes eu também procuro alguma coisa. Né? Às vezes eu fico atento para ver se às vezes a pessoa tem às vezes a pessoa reclama de dor na minha frente.
Poxa, tá aí uma oportunidade. Significa que a pessoa... Trabalhando numa clínica. Pronto, Começa... tá aí, ó. Ó Deus falando aí, ó. Antes de entrar, entregou a ficha. Ó Deus falando. Mas é Tira isso aí, a tala. entendeu? Tira... Eu já conheci... Mas eu já conheci... Pra direita. Eu conheci pessoas que trabalham em hospital, enfermeiros, médicos e tudo mais, que eles começaram a praticar isso. O médico, às vezes, fazia todo o tratamento normal, dentro da ética e tudo direitinho. Mas respeitando sempre. Mas aí, sentiu oportunidade, uma abertura, ele chega ali... Deixa eu te falar. Será que eu posso... Eu sei que a gente está conduzindo aqui o teu procedimento. Mas será que eu posso fazer uma oração por você? Porque, para além da medicina, eu acredito que Jesus cura. Cara, pensa um médico fazendo isso. Estou me sentindo constrangido aqui. Isso, entendeu? Isso faz toda a diferença. Então, e a gente não tem que preocupar assim, será que a pessoa vai ser curada? Não vai? E se eu orar e a pessoa não for curada? Né? Mas por quê? Porque a gente foi acostumado a prometer. Eu vou orar, Jesus vai te curar. Não, Jesus nunca disse que eu tenho que prometer isso para ninguém. Curou, aí o problema já é contigo. Eu fico assim, não, então é tu que tá... a pessoa não teve fé. Não tem nada a ver. É simplesmente eu atrair a pessoa para um momento de oração. E às vezes a dor dela é propícia para isso. Veja, quantas vezes os apóstolos, antes deles pregarem, eles oravam por cura. Filipe não era apóstolo. Ele era alguém que servia na igreja, um diácono da igreja primitiva. E diz que quando ele foi para Samaria, ele orou pelos doentes, os paralíticos começaram a andar, os cegos enxergaram, e as pessoas endemoniadas eram libertas. E por causa dos sinais que Filipe realizava, a multidão começou a prestar atenção atentamente ao que ele falava. Então, o que fez com que a multidão parasse para ouvir o que Filipe tinha para dizer? Os milagres que aconteceram. Nem sempre vai acontecer milagre. E está tudo bem. Eu não posso prometer nada em nome de Deus. Mas eu posso fazer o mínimo, que é ver alguém que está doente e oferecer uma oração para essa pessoa. A gente está num país que é cristão. A gente está num país que é o país que mais crê em Deus no mundo. 90% dos brasileiros acreditam em Deus, sendo evangélico ou não. Então, poxa vida... Eu estou inserido num contexto que é muito favorável para que eu chegue para alguém que está reclamando de dor e ao invés de eu só oferecer um Neusalgina para essa pessoa, um Doril ou algo do tipo, eu oferecer uma oração. Né? Eu falar assim, olha, será que eu posso orar por você? Eu tenho aqui um remédio, mas mais do que isso eu queria fazer... Quando eu mudei para Belém, eu sou tradutor, né? Faço tradução tanto de púlpito, enfim, pregação, evento e tal, do inglês e português, quanto de livro também. Então traduz pra mim. Esse é difícil de traduzir, esse daí. Of the King, the Power, the Man. Esse aí não tem tradução, esse aí eu não sou tão espiritual assim para conseguir traduzir esse nível aí. Não tô nesse nível ainda de unção. Mas, cara, quando eu mudei para cá, eu fui prestar um serviço de tradução. E era um serviço de vários meses, que era uma tradução para uma empresa. E aí, um dia eu cheguei lá e tinha um rapaz, olha que interessante. A gente trabalhava numa equipe assim de umas 7 pessoas. E eu, como eu falei, eu sou introvertido, então facilmente eu sento ali na minha estação de trabalho, coloco o meu foninho, fico aqui no computador fazendo meu serviço. Falar, oi, e aí pessoal, beleza e tal. Às vezes conversa ali no intervalo ou outro e acabou, vou para minha casa. Mas aí, nesse dia, eu vi o rapaz reclamar. Ele chegou atrasado e ele explicou que ele chegou porque ele estava com problema de dor e tal, no braço dele e tudo mais. Na mão, na verdade. Um problema de dor na mão e ele estava achando que era por causa de digitar, não sabia se era tendinite ou não. Pô, eu ouvi ele falando aquilo. Aí eu, como um cristão, como um crente em Jesus, eu, entendendo isso que a gente está falando aqui, eu me senti impelido a ir lá e conversar com ele. Aí eu levantei na frente de todo mundo, porque ele estava falando para todo mundo. Eu falei, cara, eu vi você falando aí, será que eu posso orar por você? Por que eu estou falando isso? Porque eu sou cristão, eu acredito muito que Jesus pode curar as pessoas, eu já vi diversas pessoas sendo curadas, e assim, no fim das contas, a oração não quer demais, né? Então, só fazer uma oração rápida, quem sabe, né? Ah, beleza, claro. Orei por ele. Na hora, a gente nem viu ali se ele foi curado ou não. Eu falei, depois teste, vai verificando, às vezes pode ser que melhore. Eu só fiz uma oração. O que aconteceu?
Voltei para minha estação de trabalho e tal, ficou aquele negócio assim, tudo. Ele agradeceu, sentou na estação de trabalho dele. Passa um tempo, chega alguém para conversar comigo. Legal aquilo que você fez lá, hein? Eu cresci na igreja também, sabe? Mas faz muito tempo que eu não vou e tal. Mas, poxa, achei muito bacana isso que você fez. Pronto. Outra pessoa, não foi o cara que eu orei. Outra pessoa que viu, veio, começou a abrir o coração. Cresci na igreja, mas faz tempo que eu não vou. Eu sinto falta de ir para a igreja e tal. Começou a conversar comigo. Então, abriu ali uma amizade. Aí veio um outro conversar comigo. Pô, então, cara, eu vi aquilo... Sabia que eu sou filho de pastor? Eu e meu irmão, a gente é filho de pastor e tal. Meu irmão até tocava na igreja e tudo mais. Eu também, assim, era bem envolvido, mas hoje a gente se mudou, viajou, cada um para um canto, e hoje tem muitos anos que eu não vou mais. De vez em quando, assim, e tal. Meu irmão até vai, assim, mas eu nunca mais eu fui, cara. Outra pessoa começou a conversar. Aí, nisso, veio um outro e... que legal, poxa, que você faz assim. Eu até acredito na Bíblia, assim, e tal, em algumas coisas que tá lá. Acredito que Jesus existiu. Mas, vou falar a real, eu não acredito que esse negócio de milagre é real, não, cara. Eu acredito que eles colocaram esses milagres na Bíblia aí só para fazer as pessoas acreditarem em Jesus. É mesmo, cara. Mas você já parou para pensar por que a gente acredita na Bíblia? Sei lá e tal, não sei o quê, mas eu acho que tem muitas falhas. Então, mas deixa eu te explicar. Aí eu comecei a explicar para ele sobre a Bíblia. A Bíblia o Novo Testamento é o documento histórico mais confiável que existe. Assim, comecei a explicar para ele os relatos e tudo mais. E outra, eu já vi acontecendo, cara. Eu não acredito só porque o texto diz, mas porque eu já vi acontecendo. Eu acredito porque o texto diz e porque eu vi. Aí abriu a conversa com outro cara que era ateu, que não acreditava, que acreditou que Jesus era só um personagem histórico. Depois, um outro começou a me seguir na rede social. Aí mandou a minha rede social, viu que eu fazia os vídeos, mandou para os outros. Aí, um outro dia eu cheguei no trabalho, então quer dizer que o Matheus é o pastor da rede social e tal. Aí todo mundo começou a me seguir. Aí só que eles começavam a pedir oração, começou a vir conversar comigo. Eu tive a oportunidade de orar por vários deles, evangelizar vários deles, falar de Jesus com eles. Luz ali no meio, né? Pronto, quando terminou o serviço, eles me agradeceram por isso. E olha, cara, continua o que você faz, eu quero te agradecer por você ter falado de Jesus, por você ter orado por mim, por isso, por aquilo. Tá dando para entender? Então, assim, eu fiz a minha parte de deixar a semente do evangelho e de pregar Cristo para eles, pela graça de Deus, e confiar na ação do Espírito Santo. Agora, qual que foi o fator que mudou tudo? Um dia, depois de meses ali, eu vi uma pessoa reclamando de uma dor, eu me dispus a orar por essa pessoa. Isso abriu conversas com praticamente todo mundo ali, com várias pessoas da equipe, sobre Jesus. Nos intervalos, a conversa agora era só sobre Jesus. As pessoas vinham falar sobre igreja, sobre Jesus, sobre Bíblia comigo. Entendeu? E aí eu tô no meu assunto, eu tô em casa. Então aí agora eu comecei, eu me tornei extrovertido, exatamente, entendeu? Então é isso, assim, é isso que eu acredito, que muitas vezes você vai ter direções do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter essa disposição. E aí o Caça ao Tesouro é um meio de você achar esse meio termo de romper as suas barreiras, de ser inspirado por Deus para fazer isso, entendeu? Queria agradecer Amém. ao Senhor por uma oportunidade. Seu assessor aí, obrigado aí, cara. Obrigado por essa oportunidade. Foi difícil, né, velho? Deixa ele desligar essa câmera aí. Meu amigo, ele vai pegar vocês vão ver só. Gente, foi um prazer. E, obviamente, o pastor vai voltar aqui porque tem outros assuntos pra gente tratar. Amém. Ixi, muito. Não vai demorar um ano mais. Não vai demorar um ano porque agora eu pego o contato dele. Vou direto na fonte. É isso aí. Agora você tem contato direto. Direto na fonte. Obrigado. Amém. Aqui não é seita que você precisa passar por intermediário para chegar. Eu pensei que eu tava em outro nível já agora. Entendi. Agora você já subiu de nível, né? Então, obrigado. Obrigado por abençoar a minha vida. Eu falo por mim, fui ricamente abençoado por esse tempo aqui de mesa. E espero que vocês tenham sido também. Foi bom ter o Brian aqui também de volta. Fala, né, Brian? Obrigado por fazer parte dessa mesa. Gente,
Muito obrigado você que ficou até agora, né? Deixe já seu like, comenta aí pra gente. Compartilha com a galera, um testemunho muito bom. Amigo que tu acha que tá em seita, fala. Ele tem um amigo, tudo que tu ouviu, manda lá, encaminha pra 10 pessoas. Quem é amigo que chama o pastor de pai, pastor, já encaminha, vai direto. Aquele teu amigo que toma a bênção do pastor. Aquele teu amigo que não fala com o pai dele, mas com o pastor. Opa! Gente, que palavra maravilhosa, de verdade. A gente tá só pra segurar você até o final, mas isso é muito bom. Muito obrigado, pastor. Brevemente a gente vai ter o tempo aqui para conversar um pouquinho mais. Então, siga já a gente no Instagram, siga a gente no TikTok, em todas as plataformas aí, né, Robson? Brevemente também esse áudio aqui vai estar no Spotify, então você pode estar ouvindo o teu carro lá. No Deezer também. No Deezer. E tu não vai só... eu tenho que abrir o YouTube. Isso. Não, você pode ouvir no teu carro. Não é por falta de plataforma que você vai deixar de ser abençoado. Eu costumo dizer isso. Então, tá no Deezer, Spotify, tá no Facebook, tá no YouTube, tem corte no Instagram, porque a geração de agora, às vezes, não consegue ver 2 horas, 1h30, né? Então, esses cortes... A gente vem tipo a Tramontina. Corte rápido. E envia no grupo da família, do trabalho. Você pode abençoar a vida de pessoas, cara. Você pode ministrar. Então, você pode ser um instrumento usado por Deus. E usa o café entre nós para abençoar essas pessoas. E Robson, para a gente finalizar, a gente queria ouvir uma palavra do pastor, né? Para ir finalizando. A gente sempre fala assim, a última palavra, pastor, que a gente deixa um recado para a juventude aí. Que às vezes está perdida, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe fazer, tá perdida, assim. Então, tá por estar na igreja, tá por estar na igreja, não sabe quem ela tá seguindo dentro da igreja, posso dizer. Então, Senhor, deixa uma palavra aí pro pessoal. Amém. E que pode também convidar a galera lá para sua igreja. Sim. Assim, o que eu quero dizer é que busque o evangelho. Busque compreender o Evangelho. E você só vai conseguir compreender bem o Evangelho a partir do momento que você buscar compreender também bem as Escrituras. A Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, conta uma mesma história. É a história do Evangelho, é a história de Deus. Ela fala sobre Cristo do início ao fim. O Evangelho é a mensagem central da Escritura e ela deve ser a mensagem central de tudo que a gente faz, de todos os nossos encontros, de todas as nossas reuniões. E isso vai transformar a sua vida. Leia livros que falam sobre o Evangelho. Busque pregadores que pregam o Evangelho. Ouça mensagens que falam o Evangelho. Estude sobre o Evangelho. Pode parecer assim, para talvez você que está ouvindo, assim, falar, o Evangelho, mas... E a gente associar Evangelho só a evangelismo, né? A falar, Jesus morreu na cruz para te salvar. Mas é muito mais do que isso. Eu estou te falando, é a mensagem central de toda a Bíblia. Então, busca conhecer mais sobre isso. Leia livros sobre isso. Se você for lá no meu Instagram, por exemplo, você vai ver que eu estou sempre falando disso. Eu recomendo materiais sobre isso. Enfim, eu falo muito sobre também como você estudar e ler a Bíblia corretamente. Então, depois, quem quiser, pode me acompanhar lá. Mateus Melo, com TH... e Melo com L só. Mateus Melo, @Mateus Melo. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa lá para você também. Mas assim, independentemente disso, busque conhecer o Evangelho de Jesus de verdade. Isso vai transformar a sua vida, vai transformar a forma como você vive igreja, a forma como você se relaciona com as pessoas, vai transformar os seus relacionamentos, tudo. Porque se tem uma coisa que deve estar no centro, que é suficiente, é a mensagem do Evangelho de Jesus. Porque ela é sobre Jesus. É isso. Amém. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um abraço e um beijo no teu coração. Deus abençoe. Tchau. Até mais, gente. Aê, muito bom, cara. Muito bom.